Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo, analisando a imprensa esportiva, falando sobre a volta do Campeonato Brasileiro, partida do Flamengo contra o Red Bull Bragantino. O Mengão precisa da vitória para continuar na briga pelo G4 e, quem sabe, buscar o título do Campeonato Brasileiro. E também vamos analisar aqui os comentaristas falando sobre a contratação do jogador De La Cruz. O Flamengo está negociando novos reforços. E também as últimas novidades do Mengão, a preparação para essa partida contra o Red Bull Bragantino. Faz o seguinte, já chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso muito da força da torcida do Mengão em peso no nosso canal. Compartilhe o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp. Se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias temos notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal do Jogo Aberto, S1 Live, link na descrição como créditos. Vamos então analisar as últimas informações e notícias do Mengão. E agora a gente está aqui de olho também nos times do Rio de Janeiro, porque eles têm compromissos já no meio de semana, não vão esperar o final de semana para se apresentarem. Por exemplo, o Flamengo recebe o Bragantino, um confronto diretíssimo ali na tabela. O Vasco da Gama também confronto direto com o Cruzeiro. A gente sabe que o Botafogo quer a liderança, quer jogar contra o Fortaleza para vencer e inclusive se recuperar. Thiago Nunes está chegando por aí. O Vasco da Gama, já falei do Vasco. O Fluminense joga com o São Paulo, um jogo que o Flu vai rever como mandante o seu torcedor depois da conquista da Libertadores. Todo mundo interessado nessa rodada, uma rodada encaixada, mas muito importante. Ainda sonhando com o título brasileiro, o Flamengo prepara uma operação para ter de volta os selecionáveis Pulgar, Arrascaeta e Varela, a tempo da partida contra o Bragantino, na quinta-feira. Eles jogam amanhã e pediram para que o departamento de futebol fretasse jatos para o retorno. O elenco se reapresenta hoje à tarde para continuar a preparação para o confronto direto diante da equipe de Bragança Paulista no Maracanã. Os dois times estão separados por apenas 2 pontos. Em caso de vitória, o rubro-negro pularia para a 3ª posição. Tem a briga pelo G4 e a briga pelo título, né? Com Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, essas equipes aí brigando ali em cima, Atlético Mineiro, para tentar não só, quem sabe, abocanhar o título, mas também uma vaga pelo G4. E essa semana voltam, né? O campeonato se equipara, né, em número de jogos, os jogos atrasados acontecem, como, por exemplo, na quinta-feira, que tem Flamengo e Red Bull Bragantino no Maracanã. Então a gente vai falar muito aí sobre esse retorno do Flamengo, vamos falar também aí sobre as questões fora de campo, né, algumas possíveis contratações, renovações que estão paradas. Vamos falar também muito sobre o estádio. O Mauro César trouxe uma baita entrevista, recomendo muito para a galera, para que quiser ver completinho lá no blog dele no UOL e também no canal dele, onde ele explica muito bem. Mas a gente vai perguntar ao Mauro também aqui sobre essa questão do estádio, como é que foi a conversa lá com o presidente Rodolfo Landim. Vamos conversar e debater também sobre isso. Então tem muita coisa aí bacana para a gente falar. O André hoje fez uma coluna dele lá na S1 Live, vai lá também, galera, a gente vai debater também. Um mês de Tite, né? Ontem fez um mês que o Tite estreou como técnico do Flamengo, né? O saldo positivo, como é que foi esse primeiro mês do Tite? A gente vai falar sobre isso também. No dia 7, dia seguinte, última rodada do Brasileiro, vai ter uma reunião do Landim, do Departamento de Futebol, leia-se Marcos Braz e Bruno Espindo, eventualmente mais alguém, né? E o Tite. E aí eles vão discutir a próxima temporada. Ou seja, até lá já se saberá qual foi a colocação do Flamengo, se foi Libertadores, se vai Libertadores ou não, que isso muda completamente toda a sua projeção para o ano. O Flamengo corre o risco de não se classificar. Verdade. Até agora não está classificado. Ele, pelo menos na fase preliminar, ele vai. Tudo indica, né? Teria que acontecer um negócio muito improvável para não ficar nem em sexto. Mas a muda também. Se você tem que jogar aquelas partidas na fase preliminar, você já tem que se organizar de uma outra forma, porque me parece que dessa vez eles vão tentar se organizar e não dar 42 dias de férias, chamar um técnico novo, o cara chega lá e pega o bonde andando, aí quando dá tudo errado, bota toda a culpa só no técnico e ninguém tem culpa. O jogador não tem culpa, o dirigente não tem culpa, né? Departamento de futebol não tem culpa, bota tudo na conta do técnico, paga ele uma bela indenização e fica tudo certo. Né? Dessa vez parece que não, porque o técnico chegou esse ano pensando no ano que vem. O argumento para trazer o Tite em 2023 foi em 2024. Olha, precisamos de você para classificar o time para a Libertadores e também para você começar a conhecer o elenco, começar a pensar no ano que vem.
Então, é um cenário diferente daquele que tivemos no ano passado. Isso independe do Flamengo ser campeão brasileiro, ir para a fase de grupos, ficar na fase preliminar ou não ficar em nada, ficar na Sul-Americana. Essa é a projeção. Então, os caras, evidentemente, ainda vão discutir isso. Nós teremos jogos agora até o final do ano que podem mudar o curso da história. Vou dar aqui um exemplo aqui aleatório, tá? Imagina que o Rodrigo Caio é escalado e não se machuca e joga bem todos os jogos. Cara, vai ter torcedor pedindo para ele ficar. O Tite provavelmente pedirá. De repente o cara renova o contrato. Pode ser um contrato num outro formato. São fatos que a gente não sabe se vão acontecer. É prever o futuro. Então, na verdade, o Flamengo não está vendo nada agora concreto. Pode ter uma ideia. O que tem de concreto é o De La Cruz. Porque já não é de agora. Esse já é lá de trás. É um jogador que o Flamengo quer lá do passado. E tentou na última janela. O River não quis negociar. Mas agora, se o Flamengo pagar a multa como pretende pagar, 16 milhões de dólares, tira o jogador de qualquer jeito, e já existem conversas com os representantes do atleta, a gente e tal, para acertar a questão do salário do cara, quanto ele vai ganhar, porque isso é fundamental para que ele possa, para que ele aceite uma transferência, evidentemente. Não basta pagar, tem que acertar com o jogador. Então, isso aí vai ser notícia em dezembro. A não ser que aconteça alguma situação ou outra, sei lá, o time já sai da luta pelo título, mas já está garantido na Libertadores e faltam tantas rodadas, aí o pessoal até pode começar a se movimentar um pouco antes. E eu acho até que tem que ser assim, sabe? Senta, conversa e planeja. Para não ficar naquela coisa aqui, vamos trazer o Cebolinha. Por que vai trazer o Cebolinha? Não estou discutindo se ele é bom ou ruim, tá? Mas por quê? Porque a gente quer o Cebolinha. Eu falei, contratou o Cebolinha. Mas era o jogador, era o perfil, fazia sentido, enfim. Então acho que tem muita coisa que se fala de forma muito precoce, muito precipitada. Agora, a preocupação do Flamengo hoje, do time, é quinta-feira, cara. Um jogo dificílimo com o Red Bull Bragantino. Tem que vencer. Tem que vencer de qualquer maneira. Agora, dessa temporada maluca, não duvido que o Flamengo não vença e, de repente, o Botafogo e o Palmeiras também não ganham os seus jogos contra o Fortaleza. Pode até acontecer isso. Então, o Flamengo tem que fazer a parte dele. O Flamengo não pode mais errar. Não estou falando em título, não. Estou falando em Libertadores, para ficar entre os 4. Não pode errar mais. E acho que esse não é o momento, evidentemente, de alguém estar pensando que vai contratar algum jogador e tudo mais, até porque isso vai passar pelo técnico. E tomara que seja assim, né? Pode ficar aquela coisa maluca de contratar jogador que, de repente, não combina com aquilo que o técnico quer fazer, o cara fica lá encostado, ou contratar porque a rede social pediu, né? O Flamengo já contratou, quando era o Bandeira o presidente, o Rueda porque a rede social pediu. O Davi Luiz, agora nessa gestão, porque a rede social pediu. Diego Alves foi um pouco assim também, né? Diego Alves tem isso também, né? Então você tem aí um currículo que o Flamengo tem de contratar o jogador porque a rede social pediu. Aí, ao mesmo tempo, os mesmos que pedem o jogador e os caras contratam querem profissionalismo. Isso não é profissional, gente. Imagina, o Guardiola acessando o Twitter e aí, de repente, aí os torcedores do Manchester City começam a pedir um jogador. Aí ele fala, o pessoal está pedindo, eu vou contratar esse cara. Nem sabe quem é o cara direito, se joga bem, joga mal, como não joga, como é que é o comportamento, a conduta, o perfil do elemento, enfim, coisas do Flamengo. Mas acho que o assunto mesmo é quinta-feira, cara. Para o Flamengo é quinta-feira, além do estádio, que é um tema que transcende questões aí de campeonato, temporada, algo maior e mais lá para frente, num processo, evidentemente, vai falar sobre isso, muito lento, né? São várias etapas que o Flamengo tem que cumprir. E aí eu acho que o importante é o seguinte, pela primeira vez o Landim deu uma entrevista, não foi uma fala lá para os conselheiros, sei lá para quem, em on, e disse claramente, o Flamengo quer construir o estádio, quer fazer o estádio naquele local, a estratégia inicial é essa, e o Maracanã não é a obsessão do Flamengo, como eu, por exemplo, imaginava. Porque essa coisa vai fazer toda a concessão que não, eles querem o Maracanã de fato para ficar por um período, porque tem que jogar em algum lugar, e esse estádio, se acontecer, vai levar no mínimo 5, 6 anos, a previsão mais ou menos é essa, para você passar por todas as etapas, né? E depois começar a obra, terminar a obra, então é uma obra demorada, envolve muitas questões, muitas autorizações, muitos arremates políticos, inclusive, né? Porque você vai ter a política no meio aí. Prefeitura, governo do estado e tal, muita gente se envolvendo, contra e a favor, e aí o Flamengo ficaria no Maracanã. Depois disso aí é uma outra história que eles vão ter que resolver o que fazer com a cogestão do estádio, de que maneira lidar com isso. Mas é um assunto que transcende, é um assunto maior, me parece, né? Do que a questão do time. Mas o time é quinta-feira, é o jogo de quinta-feira, e se os caras vão chegar também, né? Os 3 convocados. O Varela não, que é reserva. O Varela é engraçado, né? Ninguém escala ele. São Paulo não escalava, Tite não escala, aí o Bielsa convoca, também não escala. Ninguém escala o rapaz.
Que coisa, hein? Mas todo mundo parece gostar da companhia dele, né? Porque quer sempre ele por Pois é. perto, né? Menos o Gerson. Eu tenho uma tese sobre isso, é que cada vez que o Pumita joga uns minutos lá pelo Vasco, o Varela começa a parecer melhor, né? É aquela coisa, quando você tem dois caras ruins na posição, quem não tá jogando sempre parece melhor, né? Isso aí era o revezamento Mateuzinho e Rodineira, bem assim também, né? E o Pumita, o Pumita se expõe, que ele entra em campo, o Varela não, então ele fica preservado. É isso aí. André, bom dia, meu amigo, bem-vindo. Prazer ter você na bancada aqui mais uma vez no programa Na Área. Gostei da tua coluna, né? Tite completando um mês. E se a gente voltar a ser um mês, né? A gente que faz live, né, quase que diária, né, André? Pelo teu título lá, que eu vou querer que você fale um pouco, parece que deu uma melhorada, né? Tem mais aspecto positivo que negativo desde a chegada do Tite no Flamengo. Né, tem que melhorar na parte defensiva e tal, mas ataca ali por dentro, enfim. Ele é menos instável que o Wesley e tem que ser mesmo, porque ele tem muito mais rodagem, né, do que o Wesley. Enfim, aí falo também do Luiz Araújo e do Cebolinha, da entrada deles, aí sobre a incógnita que ainda é o Gerson, jogando mais recuado, né? Funcionou contra o Palmeiras, no Fla-Flu mais ou menos. Então o Flamengo vai ser isso, né? E agora tem o grande teste, né? Contra o Bragantino, não só pela importância do jogo, né? Que é um jogo, o Mauro já falou da importância desse jogo. Se ganhar, vai para terceiro, mas se não ganhar, meu amigo, o G6 já começa a embaçar também. Se perde, o G6 já vai ficar complicado. Não, o G6 não, mas o G4 vai ficar bem complicado para o Flamengo. Então, assim, é um jogo muito importante. E para o Tite também tem a sua importância, porque é pós-data FIFA, né? Quer dizer, tantas vezes o Flamengo passou por data FIFA e voltou com atuações pífias. Se voltar agora jogando melhor, jogando bem, vai ser alguma coisa, vai ser um saldo positivo a mais para o Tite. Mas, no geral, acho que o saldo é positivo, não é nada do outro mundo, não é nada revolucionário, nem poderia ser. Mas, se não é um cenário ideal, mas já é melhor, bem melhor do que o que ele recebeu. É isso. E você, Mauro, o que você acha aí desse primeiro mês do Tite, né? Tite que recebeu um Flamengo, o André estava falando aí que é só um mês, né? E é verdade, porque parece até que o soco no Pedro, a confusão do Varela e do Gerson, parece que foi na outra temporada, e foi há pouco tempo, né? Foram alguns meses, então realmente passa muito rápido. E o Tite pegou o Flamengo conturbado, né? Com muita coisa, desde a questão do preparador físico Sampaoli, isso tudo. Teve alguns dias para arrumar a casa, né? Agora, depois, aí teve uma sequência de jogos, agora mais um tempinho nessa data FIFA para essa última sequência aí, que vai ser decisiva para o Flamengo. O que você está achando? E até falar, né? O André falou do G6. O G6 só não está em perigo porque o Fortaleza voltou muito mal depois da Sul-Americana, né? Então não entrou na disputa. E o Atlético Paranaense também colecionou empate, porque senão realmente o G6 também poderia ser perigoso. O que você está achando, Mauro, desse primeiro mês aí do Tite? Eu acho bem intenso também. Ele teve a oportunidade de conhecer o modo banana, né, contra o Grêmio, né, que é uma coisa que foge ao controle de qualquer treinador. Quando os jogadores se desconcentram em campo, eles não disputam cada jogada como deve ser disputada, como eles param e assistem. Isso acontece no Flamengo já há algum tempo, né, em determinados momentos. Não tem quem dê jeito. Ali não tem quem dê jeito. Você vê o que acontece com todos os treinadores, esse tipo de coisa, né? O único que conseguiu evitar isso foi o Jorge Jesus, mas num outro momento, tudo. Se o Jorge Jesus voltasse ao Flamengo agora, cara, eu fico imaginando o que ele não mudaria ali quando ele fosse constatando certos comportamentos ali, que ele não ia aguentar. E ele tem muito tamanho, né? Muito grande, né? Se ele volta ao Flamengo, ele volta grandão. Então ele faz o que ele quer. Ninguém vai dizer não para ele. Ninguém diria não para ele, né? Falou na condicional. Mas eu acho que foi intenso. Teve o jogo do Santos, tem aquela expulsão do Gerson, que acho que também condiciona o jogo, embora também acho que não sirva de justificativa para tomar um gol no final, quando o empate já era interessante. Esse ponto faz falta, né? Aí você tem que entender o campeonato. Pô, tô com -1, se eu não consigo a vitória, eu vou tentar manter aqui o empate pelo menos. Tomou um gol no fim, na falha do goleiro. O time também acho que não... Sabe, acho que no jogo que você está com a menos, todo mundo tem que dar um pouco mais. Todo mundo tem que deixar um pouco mais em campo, para você tentar compensar minimamente. Eu, pelo menos, não vi isso nesse jogo. E contra o Fluminense, ele teve de novo contato com algo que ele já conhece, mas de uma forma um pouco mais clara, que é a questão física. O Flamengo é um time que teve meia dúzia de preparadores físicos em pouco mais de um ano,
e que ele não tem condições para sustentar um determinado tipo de jogo, como fez contra o Fluminense no primeiro tempo, durante a segunda etapa, e a queda é até natural, mas a queda é muito vertiginosa. Então, acho que o Tite já tem hoje um cenário mais claro na cabeça dele, na mente dele, de com quem ele pode contar, como os graves defeitos do time. Ele não vai falar nunca, mas é óbvio que ele sabe, é óbvio que ele está percebendo, ele está observando, e cabe a ele agora tentar ajustar, como for possível, com o elenco que ele tem, com os jogadores que lá estão, e pensar no ano que vem de uma outra forma, né? O que precisa mudar, quem pode sair, quem pode chegar. Até porque eu entendo que, por exemplo, em alguns momentos, né, nessa temporada, como contra o Palmeiras, o Flamengo não fez muita questão da bola. E o Palmeiras ficou bem desconfortável. O Flamengo venceu bem, né? Foi uma vitória mais importante, a mais marcante com o Tite até agora. Depois teve a expulsão do Gustavo Gomes, aí as coisas ficaram menos complicadas para o Flamengo, porque o Palmeiras não teve poder de reação jogando tanto tempo com um homem a menos. Mas acho que vai chegar um momento em que vai se discutir, inclusive, outras questões, entre elas aquilo que o torcedor do Flamengo costuma cobrar, que é um time que faz um gol e continua atacando, e que pressiona, e que fica no campo do adversário o maior tempo possível. Eu acho que isso hoje é inviável. Ele está fazendo o que pode, mas lá na frente ele vai ter que pensar. Só que até lá tem uma longa caminhada. Tem um percurso aí bem razoável a ser feito, né? Para ele chegar lá. Eu queria só, não quero mudar de assunto, mas só responder rapidamente aqui, uma pergunta muito boa aqui sobre o estádio, do Marcelo Souza. Ele fala: Mauro, você sempre elogiou o contrato que o Palmeiras fez para a construção do seu estádio. Não faltou confrontar a proposta do Landim com esse outro modelo? Eu não fiz essa pergunta, Marcelo, porque o Flamengo não tem uma proposta igual a do Palmeiras. Então seria falar sobre uma hipótese que não existe. O Flamengo não tem nem o terreno. O Palmeiras tem um terreno numa das áreas mais valorizadas de São Paulo. E aí a W Torre falou: bem, o estádio aqui, ó, beleza, perto do metrô, perto da estação de trem, vai ter agora uma estação de metrô, agora não, daqui a alguns anos, quando ficar pronta, mas a obra está rolando. Do lado do estádio, 2 shoppings, 3 avenidas cortando, lugar de um bom poder aquisitivo, né? O terceiro IDH de São Paulo, um estádio aqui, eu vou fazer vários shows, vários eventos, vou ganhar dinheiro, por isso eles investiram lá. Não adianta falar sobre isso com o Flamengo não tem essa proposta. Se o Flamengo pudesse fazer algo parecido na Gávea, talvez até surgisse a proposta assim, porque é o metro quadrado mais caro do Brasil, se eu não tenho enganado. Se não é mais caro, não é mais caro. A região da Lagoa. O Flamengo está ali, debruçado da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, se fosse ali, talvez surgisse uma situação dessa. Mas ali é impossível, a gente sabe disso, já foi amplamente discutido. Então, não abordei esse assunto porque seria falar sobre uma hipótese. E numa entrevista, acho que a gente tem que procurar aproveitar o tempo, você não tem o dia inteiro, né? Você tem um período ali para poder conversar com a pessoa, entrevistá-la, para tentar extrair o melhor possível. Então, acho que deveriam pensar as pessoas em que foi uma entrevista para falar sobre estádio, e aí ele também falou sobre SAF, que está gerando uma discussão muito grande, é bem importante esse debate, muito importante. O Flamengo vendeu uma parte do seu futebol como SAF, como fez o Bayern de Munique, ele cita o exemplo, né? Precisa mesmo, é o caminho, né? Fala que não quer parceiro no estádio, o Palmeiras tem parceiro. O que é melhor, ter um parceiro no estádio ou vender um pedaço do futebol do clube? Esse debate também é relevante, é um derivado do que eu falei primeiro. E falou também sobre a questão do voto do sócio-torcedor, que ele é contrário. Então são temas ainda além do estádio, ou de alguma forma presos a ele, mas não diretamente o estádio, a construção, a obra, né, o terreno, que são importantes também. Então, acho que tem muita coisa para tirar daquela entrevista que as pessoas podem desenvolver, discutir e tentar avançar. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Tá aí os comentaristas falando sobre a preparação do Flamengo. De La Cruz. Então, De La Cruz, nesse momento, é o foco principal do Flamengo. Trazer esse jogador, que já é um jogador que já estava sendo especulado na outra janela de transferência. O foco do Mengão é esse. Trazer o De La Cruz para poder acertar o meio de campo ali do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. O foco do Mengão agora também no Campeonato Brasileiro é vencer o Bragantino. Essa partida é decisiva, é como uma final de campeonato. O Flamengo venceu o Bragantino, continua na briga pelo G4 e também, quem sabe, sonhar pelo título. Perdeu para o Bragantino ou empatar, na minha opinião. Eu acho que o Flamengo já sai dessa briga do título e, no caso, se complicaria um pouco na vaga para o G4. Vamos ver o que vai acontecer. Escreva a sua opinião nos comentários, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.